Jovem Pan Saúde. Olá, feliz ano novo para você, um 2023 incrível para todos nós. Sejam todos bem-vindos ao Jovem Pan Saúde. Eu sou a Kalina Sabino e hoje vamos falar, olha só como estamos românticos, vamos falar sobre o amor. Com o ano novo começando, votos sendo renovados e promessas sendo feitas, muitas pessoas desejam amor em sua vida. E qual é o verdadeiro poder deste sentimento, hein? Para a gente entender mais sobre algo tão complexo, eu diria, quanto este sentimento, está presente aqui comigo hoje o cardiologista Dr. Yuri Brasil e o psicólogo e professor de psicanálise Ronaldo Coelho. Sejam bem-vindos, senhores. Muito prazer, Kalina, muito bom estar aqui. É um prazer estar aqui com vocês. Imagina, o prazer é nosso, doutor Yuri. Boa tarde, muito obrigado pelo convite. Imagina, que isso. Bom, quando eu peguei essa pauta, eu pensei, meu Deus, iremos falar sobre o amor. É complexo, não é mesmo? Parece que é algo que acontece na nossa rotina, no nosso cotidiano. A gente já nasce, talvez, aprendendo a amar. Ronaldo vai me dizer melhor sobre isso. E quando a gente vai falar sobre, parece tão complicado. Ronaldo, o que podemos entender sobre o amor? O que é esse sentimento? Aliás, existe explicação para esse sentimento? Pois é, o amor ele é um sentimento complexo mesmo, né? E para cada pessoa ou para cada grupo social, ele vai estar atrelado, associado a uma série de sentidos e sensações que vão se diferenciando, né? Então, a gente aprende que a gente está amando, ou essa palavra, né? A gente vai associando ela, desde quando a gente está muito pequenininho, aquilo que a gente vai vendo como o uso dela, né? Então, se eu nasço numa família onde os meus pais se relacionam de determinada forma e que eu vejo que eles se envolvem, eles têm uma ligação, né? Um laço muito forte, o jeito como eles se relacionam, que pode ser uma coisa mais agressiva, ou que pode ser uma coisa mais cuidadosa, ou que pode ser uma coisa mais maluca, né? Mais dolorida, né? A depender do que eu vou vivendo, eu vou construindo uma ideia de amor, né? Então, é muito característico a gente ver pessoas que sentem que estão amando justamente quando elas sentem que perde o chão, quando elas sofrem muito, quando elas querem muito algo que elas não têm. E outras, por exemplo, onde isso é inadmissível, né? Para elas sentem que elas estão amando quando elas estão tranquilas, quando elas estão em paz, quando elas sentem que estão vivendo tudo o que elas querem viver, né? Eu estou aqui colocando num contraste, né, bem grande, porque são dimensões diferentes e são sentimentos, sensações corporais que acabam sendo ligadas a essa ideia de amor de formas diferentes. Então, quando a gente usa essa ideia de amor, o amor é uma ideia e que vai se associando e vai se construindo na vida de cada um de determinada forma, a depender dessa história que a pessoa teve. Legal, então, para amar você precisa ter uma referência e o amor é algo que depende, né? Isso, a gente vai aprendendo a amar com as pessoas com quem a gente vai vivendo, nos grupos que a gente vai participando, né? No que a gente vai tendo de cultura. Então, o papel da cultura, da música, da literatura, né, da arte, também é trazer para a gente referências sobre esses sentimentos, né? Agora, doutor Yuri, a gente está falando aqui sobre o sentimento, sobre o amor. O senhor é doutor, né? Cientista, trabalha ali com a ciência. De alguma forma, este sentimento, ele influencia no coração? Porque quando a gente ainda é criança, a gente pensa coração super relacionado ao amor, aquele coraçãozinho assim, depois que você aprende que coração não é assim, muita gente até se frustra, né? Porque pensa que é aquele coraçãozinho bonitinho e vê que é um órgão completamente complexo, enfim. Qual a relação do sentimento amor com o físico, com o coração em si? Exatamente, Kalina. O que a gente tem de físico, né, tangível, nós sabemos hoje em dia que existe uma completa conexão
entre a nossa mente, né, o nosso sistema nervoso e o nosso coração, né? Existe um hormônio, ele é a definição do amor, do bem-estar, que é a ocitocina. Então, esse hormônio, quando a gente tem bem-estar, quando a gente está de bem com a vida, quando a gente está amando, a gente produz mais. E também o contrário pode acontecer. Existe uma síndrome, né, que ela é descrita desde os anos 90, principalmente no Japão, né, os japoneses foram os primeiros a nos relatar isso, que é a síndrome do coração partido, ou síndrome de Takotsubo. Ela acontece quando o paciente ele teve um estresse físico ou até emocional muito forte e ele se apresenta na emergência com um quadro clássico de infarto, como se ele estivesse infartando, o eletrocardiograma é alterado, os exames são alterados, e quando a gente leva ele para a mesa do cateterismo, ele não tem nada nas artérias do coração. Foi por esse estresse físico que ele passou. Então, essa entidade, a síndrome do coração partido, a gente tem visto cada vez mais no nosso dia a dia. Eu estava ouvindo você falar sobre o que a gente se alimenta, né, para criar o nosso amor. Acabei pensando que o amor, de fato, é algo relativo. Por exemplo, se é uma pessoa que convive em um meio... Porque eu acho, né? Não sou especialista como o senhor, que a autossegurança, a autoconfiança, tudo isso faz com que o amor seja diferente do que uma pessoa que vive no meio de insegurança, que ouve músicas que falam muito sobre traição, né? Esse tipo de elemento influencia? Com certeza, né? E influencia também o que eu construo como objeto de desejo, né? Então, por exemplo, se eu vivo num ambiente, pensando agora numa relação entre uma pessoa que gosta, vamos supor, de homens, qualquer que seja, pode ser mulher ou homem, mas que tem uma relação onde o que é valorizado como um homem viril, né, bonito ou belo, que é uma coisa mais violenta, mais poderosa, mais da exceção, né? Mais dessa coisa de colocar o outro, se sobrepor sobre o outro, né? Essa pessoa vai ter uma relação com esse homem que ela vai buscar esse homem e que, no final das contas, a trate dessa forma. Nem que ela não queira estar numa situação subalterna, nem que ela queira brigar com ele, né? Que é diferente, por exemplo, se é valorizado dentro de um espaço, né, que seja familiar ou de um grupo ou de uma cultura, um homem que seja mais carinhoso ou que seja mais cuidadoso, que seja mais atencioso, né, que trate dessa outra maneira. Então, o que acontece? Eu estou fazendo contraste, tá? Não, existem múltiplas formas aqui, tá? Só mais para a gente entender. Nessa primeira, quando ela encontra com um homem que é mais cuidadoso, mais carinhoso, ela vai sentir uma coisa de que ele é meio frouxo, ou ele não tem uma pegada, ou não é tão homem assim. E na outra caso, se ela se encontra com esse outro homem violento, ela não vai querer. Ela vai querer sair correndo rápido daquilo, porque aquilo é visto por ela como algo que não cabe na vida dela. Então, até mesmo o desejo, antes da gente até falar do amor, o desejo, ele também tem essa característica. E o próprio Freud diz, né, quando ele vai construindo a psicanálise, o Freud era médico de origem, né, e quando ele constrói a psicanálise, ele vai vendo que os pacientes dele sofrem por amor. E quando ele fala amor, é nesse sentido amplo do termo. Não só o amor sexual, mas o amor que a gente dá outro sentido. O amor, por exemplo, da amizade, que ele tem uma outra configuração. O amor fraternal, né, que é amigo, irmão, né? O amor paternal, parental, então da mãe com os filhos, do pai com os filhos. Todos esses tipos de amor são formas que a gente vai dando, né, e sentidos que a gente vai dando para esses sentimentos fortes que a gente tem. Então, em última instância, amor, em geral, são todas essas relações significativas, são essas relações que nos mexem, que mexem com a gente, que afetam a gente. E ele vai dizer que todos os pacientes, né, sofriam, os dele, né, naquela época, sofriam por amor. E a psicanálise se constitui como, em última instância, né, a cura pelo amor, né? Ou seja, por pensar e cuidar
dessas frustrações, desses conflitos nessas relações significativas. Por enquanto eu vou manter na relação amorosa, um casal, né? Um casal. Ok. O senhor falou que às vezes a mulher, enfim, o parceiro, projeta um tipo de pessoa, que é aquela pessoa. Se ela gosta de um cara mais agressivo, de repente aquele cara que é mais calmo e delicado não a agrade em primeiro momento. E aí ela se relaciona com essa pessoa mais agressiva, aquele perfil que inconscientemente talvez ela goste mais. Mas aí, é o que a gente fala muito hoje em dia, vem aquele amor tóxico, né? E aí aquela pessoa, vou falar no caso mulher, aí aquela mulher se sente desanimada, frustrada, desiludida, coração partido, que a gente falou há pouco com o Yuri. E aí acaba pegando, também vou usar um linguajar que a gente usa muito hoje em dia, ranço dessa pessoa e desse perfil. Tem como então mudar o amor, a forma de amar? Isso acontece? Acontece, e isso acontece muito num processo psicanalítico. Não é rápido, não é fácil. Por isso que às vezes a gente coloca, né, que a psicanálise, ela respeita muito o tempo do paciente. Às vezes, e não quer dizer que a psicanálise é um processo demorado, é que essas transformações são processos demorados. E a psicanálise, ela tende a fazer essas mudanças profundas, né? Então, pensa que uma pessoa de 30 anos, por exemplo, ela aprendeu a amar, essa forma de amar dela foi construída por 30 anos. E que tem um monte de processos acontecendo ali que ela não domina e que ela não sabe que estão acontecendo. E que ela saber que está acontecendo ainda não é suficiente para ela construir um outro jeito de se relacionar e de amar, para ela construir outros valores na vida dela, para ela construir, por exemplo, uma dimensão estética, de conseguir olhar para um homem que seja diferente daqueles que ela se interessa e ter interesse, né? Então, é um processo que depende do quanto que essa pessoa ela vai conseguir caminhar, em que velocidade ela consegue caminhar, né? E por isso, muitas vezes, né, se trata de uma revisão que vai por caminhos que as pessoas não têm controle, elas não sabem ainda como vai ser. E por isso, estar num ambiente acompanhado, seguro, onde você confia no seu analista é muito importante para que você possa confiar, adentrar nesse mundo que nem você sabe onde vai dar, né? É muito autoconhecimento, né, Ronaldo? É o tipo de coisa que a gente, além da idade, a gente precisa da ajuda de um psicanalista, de um terapeuta, às vezes até de um psiquiatra, a depender, né? É muito importante isso nos dias de hoje, ainda bem que esse tabu está indo por água abaixo, as pessoas estão procurando se conhecer mais e sabem que para isso precisam de ajuda. Agora, a gente começa o ano, e eu não desejo isso para ninguém, logo no começo do ano, a desilusão amorosa. Como cuidar de um coração partido na questão psicológica? Como lidar com as desilusões amorosas sem provocar uma autodestruição muito grande? Porque tem gente que para de comer ou come em exagero, tem gente que aí bebe, tem gente... Enfim. Pois é. Todo final de relacionamento, quando há um envolvimento afetivo grande, é muito doloroso, né? A gente usa o termo luto, né? Que é essa perda, essa separação, esse rompimento que dói demais e que normalmente faz com que a gente tenha uma retração em relação ao mundo, né? A gente fica com menos vontade de encontrar outras pessoas, menos vontade de coisas boas do mundo, né? Então, é um processo que tende a ser natural. E o natural é que esse desinvestimento do mundo, esse investimento em si mesmo, ele passe com o tempo a voltar, né, a ter essa outra vetoração, né, da pessoa de novo voltar a investir no mundo. Quando que esse luto passa a ser algo complicado, né? A gente chama de um luto complicado. Quanto mais o tempo passa, mais a pessoa desinveste do mundo e mais ela fica retraída, mais ela fica triste, mais ela deprime, né? Então, esses são os casos de luto complicado. Mas o que acontece nesse movimento? A frustração, às vezes, o término, né? Ele também envolve a perda, né? O luto, não só do que foi bom. Porque às vezes o relacionamento terminou
E a relação tinha muitas coisas que não eram boas, mas existia um sonho, existia uma ilusão de poder viver tudo aquilo que se queria viver com aquela pessoa. E quando se tem um rompimento de fato, o que se perde também é o sonho e a ilusão. Em muitos casos, as pessoas ficam muito ligadas não ao relacionamento de fato como ele foi, que teve as coisas boas e também teve as coisas que não aconteceram, né? Elas ficam muito ligadas à ideia de tudo o que poderia ser e que agora ela não pode nem mais sonhar. Ela perde o sonho. E algumas pessoas, às vezes, têm essa sensação de que elas não têm mais condições de sonhar. Elas desistem de sonhar, elas desistem de achar que pode ser possível, né? Então, essa é uma das situações, não estou dizendo que sempre é assim, mas essa é uma das situações onde o luto se torna difícil. Bom, Ronaldo, o doutor Yuri Brasil voltou, cardiologista. Legal. Dou boas-vindas novamente ao doutor Yuri. Que bom que a gente conseguiu reconectar, porque eu ainda fiquei com aquela dúvida do coração partido que o senhor disse. Esse coração partido, então, doutor, é estritamente relacionado a fins de um relacionamento ou alguma tristeza relacionada ao amor de uma desilusão? Ele pode ser relacionado a uma desilusão amorosa, sim, mas é não só relacionado a isso. Pode ser por qualquer estresse que o paciente tenha passado, né? Às vezes uma briga, um desentendimento, ou o fim de um relacionamento também pode ser, mas não é exclusivo. E muitas vezes também é relatado, inclusive até a maioria das vezes, um estresse físico muito intenso. Isso pode desencadear a síndrome do coração partido. Claro que também o paciente precisa ter outros fatores, né? Como a carga genética, o fator da hereditariedade é muito importante. O que eu acho curioso é que quando a gente era criança, como eu disse, a gente considerava o coração o órgão do amor. Mas o órgão do amor é o cérebro, né, doutor? Pelo que dá para entender. Sim, tudo depende do cérebro, né? Ele quem dá o início, mas ele é a razão, né? O coração, a gente também precisa dele, é muito importante. Sem o coração a gente não consegue viver. Então eu me arrisco a dizer que ele é tão importante quanto o cérebro, né? Porque são órgãos nobres, órgãos que ninguém consegue viver sem eles. Muito importante a gente ter uma saúde cardíaca boa. E, doutor, para manter uma saúde cardíaca boa, quais são os cuidados? Vamos aproveitar e falar sobre isso. Esses dias, inclusive, eu até fiz exames cardíacos, porque eu estava sentindo que estava um pouquinho disparado, mas não era coração partido. Era estresse do dia a dia normal. Fiz até aquele Holter, fiquei toda plugada. E eu tenho 34 anos, né? Então, você vê como eu sou cuidadosa. Quais são os cuidados? Muito bem. Os cuidados seriam ter um hábito de vida saudável, procurar fazer uma atividade física, aquilo que você goste de fazer, e ter no mínimo 30 minutos diários de atividade física de moderada a forte intensidade, procurar ter uma alimentação saudável, sempre fazer os exames cardiológicos como você fez, está corretíssimo em fazer, passar pelo cardiologista, e ele vai solicitar os exames básicos, e se julgar que precise de algum outro exame complementar, ele também vai solicitar para você. Mas o básico é isso, é a prevenção. A gente hoje em dia trabalha com prevenção, né, que é muito importante. Então, infelizmente, novamente perdemos a conexão com o doutor Yuri. Ronaldo, vamos ficar aqui nós dois, então? Vamos ampliar, então, o nosso amor. Não vamos limitar o nosso amor a um amor de casal. Vamos falar de um amor de filho com os pais, de pais com os filhos. Existe diferença, né? Porque a gente ouve muito, você só vai aprender o que é amor o dia que você for mãe. Uhum. Eu acho que a gente sempre vai dando sentidos, né? Tem um campo, né, na psicanálise, que é onde eu trabalho e ensino também. A gente costuma, para não incorrer, né, nessas diferenças, a gente sempre vai falando de relações significativas, né? E as relações significativas é o tanto que você se doa, o tanto que você quer o bem daquela pessoa, o quanto você trabalha, né? Inclusive investe para aquela pessoa. Isso a gente até chama de uma relação de objeto. E ela pode acontecer em todas as relações, né? Então, isso que você está dizendo, né, seria um sentido que a gente dá, onde a gente deixa a sexualidade um pouco de
lado, né? E coloca esses elementos, por exemplo, de cuidado, de afeto, de dedicação à frente, né? De fato, também envolvem, né? E como o Dr. Yuri estava falando, tem uma corrente, né, que envolve a psicologia e a medicina, que é na psicossomática, que a gente trabalha com uma ideia de integração de corpo e mente, né? A gente tem uma tendência a separar, né, uma coisa dual, mas a gente tem que lembrar que a gente é corpo e mente, né? A gente não é separado. Então, todo sentimento que a gente tem, ele envolve uma complexa imbricação do que acontece na nossa vida, do sentido que isso tem para a gente e na resposta corporal que a gente tem, né? Então, o doutor falou do hormônio ocitocina, né? Mas tem uma série de outros hormônios também que se ligam a esse sentimento a depender do sentido que você tem, ou que você dá, né? Então, se vai num caminho de você ter muito medo e você sentir que você ama quando você tem medo, por exemplo, outros hormônios vão estar associados, né? Hormônios como a adrenalina vai estar associado, hormônios que disparam o sistema simpático no corpo, né? Que é essa coisa de você estar mais agitado, de você estar mais tenso, de você estar mais angustiado, né? São outros elementos que vão trazer o quanto você ama, né? Então, nessa relação mesmo de mãe e filho, né, tem uma frase que eu ouvi muito, né, na vida, talvez vocês tenham ouvido também, de uma mãe que diz: a mãe se preocupa mais com o filho que está em perigo ou que está numa situação ruim. Ela vai se preocupar muito mais com esse filho, né? Ou seja, ela vai parecer que ama muito mais o filho que está numa situação ruim, porque no final das contas ela vai se dedicar mais, ela vai proteger mais esse filho, ela vai estar muito mais envolvida com esse filho e de corpo inteiro, né? Em outras situações, né, ela pode mostrar que ela gosta mais do filho, que provoca situações e sentimentos que são mais prazerosos, mais gostosos, ou que deixam ela mais feliz e mais alegre. São situações diferentes e que mexem com hormônios diferentes e que são produzidos, inclusive, em partes diferentes do corpo, né? Agora, Ronaldo, a gente está começando o ano, né? 1º de janeiro de 2023. A gente passou o ano passado por algumas situações um pouco chatas, eu diria, por conta dessa disputa política. Ainda bem que veio a Copa logo depois, né? Para dar uma melhorada nos nossos ânimos, para a gente sentir que é brasileiro e ter essa união. Como começar este novo ano praticando o amor? O amor, olhar para o outro com amor. Então, antes de tudo, me parece que é importante olhar para si mesmo com amor, né? Por quê? Existe uma relação que a gente desenvolve com a gente mesmo e dá para a gente perceber isso pelo próprio discurso, né? Como a gente fala. Então, cuidar de si. Veja, quando eu digo cuidar de si, tem um eu que cuida de mim mesmo. Então, tem uma parte de mim que recebe esse cuidado e tem uma parte que cuida, né? A gente, quando a gente está fazendo alguma coisa e a gente erra, por exemplo, a gente fala com a gente mesmo. E às vezes a gente não percebe como a gente fala. Como que você fala com você mesmo? Você fala de uma forma cuidadosa, de uma forma tranquila, ou você se xinga quando isso acontece, né? Ou você se trata mal, né? Isso é que diz do amor. A gente tem às vezes uma ideia errada de amor, né? Porque a gente pensa que amar a si mesmo é gostar da gente, é gostar do que a gente é. E eu sempre digo que tem mais a ver, amar a si mesmo tem mais a ver com não se abandonar e não com gostar de si mesmo. No sentido de que, às vezes, tem coisas que você não gosta em você que é preciso amar muito para você reconhecer que você não gosta,
né? E não fingir que você gosta. Porque quando você finge que você gosta, você deixa de cuidar de você, para que você possa se tornar quem você gosta. E aí sim, se sentir digno de receber o amor de outra pessoa por você, né? Porque amor próprio, tem uma psicanalista que a Ana Cecília Magdas, eu ouvi ela falando esses dias, né? Amar a si mesmo é estar pronto para receber um amor de outro, né? Tem a ver com isso, né? Tem a ver com se preparar para receber o amor de uma outra pessoa. E como que a gente se prepara? Nesse caminho, né? Nesse caminho de cuidar de si, de não se abandonar, de olhar para si e ter a coragem de falar: eu não gosto disso em mim, mas eu não vou me abandonar, eu vou cuidar de mim a ponto que eu possa chegar um dia que eu vou olhar no espelho e falar: caramba, eu tenho orgulho, eu gosto do que eu estou vendo, né? E não essa coisa de fingir, aquela coisa, você tem que se aceitar a qualquer custo, você tem que gostar como você é. Então, é um movimento de mentir para si mesmo. E quem mente para si mesmo desenvolve uma relação consigo mesmo que não se sustenta como amor. Então, antes de tudo, gostar de si mesmo tem um ponto anterior que é não se abandonar. E a partir daí, quando você já tem essa relação consigo mesmo, você está pronto para receber algo de alguém de uma forma que você não precisa estar vinculado a essa pessoa de uma forma dependente, porque você já tem um amor que é seu mesmo. Pois é, né? Esse amor já deveria satisfazer. O amor do próximo é aquele que vem só para acrescentar. É isso. Pois é. Quando acontece dessa forma, ela tem esse destino que você disse. Tá certo. Bom, que pena que o nosso tempo é curto. Adoro esse assunto. Achei que fosse ser complexo, mas isso daqui rende um dia inteiro, né? Psicólogo e professor de psicanálise, Ronaldo Coelho. Ronaldo, muito obrigada. Excelente ano para você, para sua família. Enfim, muito amor para todos vocês. Muito obrigado, Kalina. Foi um prazer estar aqui com você nessa conversa. Uma conversa leve, gostosa e profunda, né? A gente falando aqui de coisas importantíssimas para esse começo de ano aí. E um feliz ano novo a todos e para você também. Muito obrigada. Bom, e o Jovem Pan Saúde fica por aqui. Agradeço imensamente a sua companhia de sempre e espero que tenha gostado do conteúdo do nosso programa de hoje. Se tiver alguma dúvida ou sugestão, já sabe, envie um e-mail para saude@jovempan.com.br. Para rever essa e outras entrevistas, acesse o canal Jovem Pan Saúde e também o aplicativo da Panflix para Android e iOS. Um grande abraço, beijo, ótimo ano para vocês. Tchau, tchau. Jovem Pan Saúde.